E o Tite em nação, está acostumado com os jogadores de seleção, está querendo reforços nível seleção brasileira para o Flamengo, hein? A imprensa fica assustada com o Flamengo e reforços para o técnico Tite visando 2024. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, assista o vídeo até o final e vambora. Essa era Tite como técnico do Flamengo. Importante informar para o fã de esporte que até agora não está marcada ainda a coletiva de apresentação. Já tem gente achando que não vai nem acontecer essa entrevista, né? Mas deve ocorrer sim, ou na segunda ou na terça da semana que vem, porque na quarta o Flamengo já viaja para BH, uma vez que na quinta enfrenta o Cruzeiro jogando fora de casa. Tite todos os dias, incluindo hoje, tem chegado cedo ao Ninho do Urubu. Na terça chegou às 8h10, ontem chegou às 9h12 e hoje também chegou agora há pouco. O treinamento é só à tarde. Ontem ele chegou mais cedo porque também tinha agendado uma conversa com o vice de futebol, o Marcos Braz. Hoje, nenhuma reunião, mas treino a partir das 2h30. Já é perceptível a mudança no comportamento de todos dentro do clube com a chegada do Tite. Cebolinha, um dos jogadores do elenco, falou sobre isso. O treinador de muita qualidade, a gente já conhece, eu particularmente também conheço muito bem. Nesses 2 últimos dias aí já tem tentado implementar aquilo que ele pensa de futebol, né? E creio e tenho certeza também que ele vai dar muitas alegrias aí para a nação rubro-negra. Cara, ele consegue deixar todos os jogadores motivados, né? Que é muito importante, até mesmo quem não é muito aproveitado, quem não vem jogando muito, ele consegue deixar todo mundo bem motivado 100% para quando precisar, né, dar conta do recado. E creio que esse é a maior virtude dele, né? Então tá todo mundo confiante, todo mundo preparado para quando pintar a oportunidade corresponder. Lembrando que o Cebolinha disputa a posição com quem? Com Bruno Henrique. Aliás, já é uma disputa de posição, né? Desde que voltou e demonstrou estar bem fisicamente, o Bruno Henrique é o dono do ataque do Flamengo lá pelo setor esquerdo. E como nós tínhamos combinado, vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto que muito vem causando preocupação à torcida, principalmente depois que a Coluna do Fla, um site especializado em notícias do Flamengo, divulgou que o Palmeiras estaria disposto a pagar um salário de R$2 milhões por mês para o Bruno Henrique. A situação é a seguinte: o contrato do BH com o Flamengo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo a legislação, a partir do dia 1º de julho deste ano, se o Bruno Henrique quisesse, ele poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outra equipe do Brasil ou do exterior. Por gratidão ao Flamengo, por tudo que ele passou nos seus 10 meses de ausência, o quanto que o clube foi importante no seu processo de recuperação, ele e o staff dele disseram para os dirigentes do Flamengo que não fariam esse tipo de movimentação. Em maio, portanto, um pouquinho antes do início dessa fase da possibilidade de um pré-contrato com outro clube, o Bruno Henrique procurou os dirigentes do Flamengo pedindo para conversar logo sobre essa renovação. Na oportunidade, o Flamengo vivia o início da era Sampaoli, poucas semanas, e o Bruno Henrique tinha voltado a jogar no dia 16 de abril. Dentro do clube, embora ninguém fale sobre isso abertamente, não havia muita convicção sobre a capacidade atlética do Bruno Henrique voltar a performar como ele performava antes da lesão. E qual foi a resposta do Flamengo para o jogador? Temos outras prioridades para o momento. O tempo passou, Bruno Henrique hoje é um jogador de mercado e o impasse principal é sobre a duração do contrato. O Flamengo tem uma intenção de fazer um contrato com duração de 1 ano, renovável automaticamente por mais 1, chegando, portanto, a 2 anos de compromisso. E o Bruno Henrique pede 3 anos, quer um pouco mais de segurança. Para pessoas próximas, o jogador já chegou a dizer que pretendia, quem sabe, encerrar a carreira vestindo a camisa do Flamengo. Os dirigentes, nessa roda de negociações, colocam na mesa um elemento importante para o sentimento do jogador: a relação de idolatria que a torcida tem com ele. Isso é para tentar fazer o Bruno Henrique se, digamos, mover um pouco o seu pensamento, né? Se render nessa história toda e aceitar a proposta do Flamengo com duração de contrato de 1 mais 1. Mas o jogador quer a duração com 3 anos. E a reunião de anteontem apenas avançou, mas não foi conclusiva. Para pessoas próximas, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, cujo último ano de contrato será o próximo, andou falando que não quer ser marcado como o dirigente que permitiu que o Bruno Henrique saísse do Flamengo para o rival Palmeiras. E que a prioridade do Bruno Henrique, a prioridade do clube é a renovação de contrato do Bruno Henrique. Palavras do Landim para o Marcos Braz e também para o Bruno Spindel. Enfim, já está virando uma novela, mas ainda assim, apesar de todos esses elementos, internamente a confiança ainda é muito grande. Mari.
É engraçado como tudo volta também pro ego, né? Eu não quero ser o presidente, a minha gestão que excedeu, né? No fim das contas. Mas olha só, se o Bruno Henrique tinha alguma dúvida antes, ele provou depois da lesão que não tem nenhum questionamento. Claro que em número de jogos ele não tem o melhor, não tá no top 3 aí do time. Mas ele já teve 7 gols em 2023, já é o terceiro com o melhor número dentro do Flamengo. Ele lidera ali, ó, ações na área rival, ou seja, um jogador muito perigoso. Também chutes por jogo, e ele é o segundo melhor no número, assim, em vitórias garantidas com gol e assistência. O gol dele foi o que garantiu a vitória, ou a assistência dele foi que garantiu a vitória. Mesmo tendo jogado só 28 jogos. É muita coisa. E com o tamanho da lesão que foi, né, Marra? Não dá, a gente está mostrando números que são frios, né? Número de gols, de assistência, pega um percentual ali de... Mas tem um outro número que não aparece, que não é nem número, que é da qualidade em campo. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo já viveu o momento de Gabigol, o momento de Pedro, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Ayrton Lucas, mas o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Assim, é o cara que entrega todo o jogo. Ele não oscila. É incrível. Ele está sempre lá. O lateral sabe que, assim, lá vai ele de novo, né? Porque lá vai ele de novo. E aí ele sai da lateral e vem por dentro e ele faz gol de cabeça na área. É o melhor cabeceador também. O Rafa tem informações, ele trouxe um contexto do que passa na cabeça da direção, no que passa na cabeça de quem trabalha com o Bruno Henrique, tudo. O Bruno Henrique, e quem trabalha com o Bruno Henrique sabe, esse é um cara assediado. Porque ele já foi assediado antes. No Santos ele era assediado, poucas pessoas vão se lembrar, mas ele foi jogador do Goiás também, né? Já jogou no futebol da Alemanha, tudo. Ele sempre foi um jogador assediado, porque ele sempre foi um jogador diferente. E pelas informações do Rafa, que a gente tem que confiar muito, me parece que, assim, quem está buscando o Bruno Henrique, e aí é Palmeiras, 700 times, eu acho que a tendência é mesmo o Bruno Henrique ficar. Porque se é um ano renovável por mais um, já são 2. Na prática já são 2. E ainda esse renovável é até bom para ele. Porque é um momento de um ajuste, de um reajuste, de colocar alguma coisa ali. Então, no final desse primeiro ano é renovável, tal, mas eu quero tanto ali. Isso tudo é alinhavado em contrato. É que o Palmeiras, a informação do Nicoletti também é que o Palmeiras ofereceu os 3 anos. O Palmeiras ofereceu 2 mais 1. Com essa possibilidade de renovar por mais 1. O Flamengo oferece 1 com essa possibilidade de mais 1. Ele queria 3. O Palmeiras chega nos 3 na conta dele. O Flamengo ainda não. Mas tem uma relação de coração aí também no negócio, né, Mari? Eu acho que a chegada do Tite também contribui. Né? Eu acho que sim, pro Bruno ficar, na verdade. Primeiro que, assim, somente pela figura Bruno Henrique já é muito importante o Flamengo renovar, porque é um cara diferenciado, é um cara que, num ano tão difícil para o clube, tem respondido, confiável, impacta diretamente na produção do time. Agora, você ter essa possibilidade de perdê-lo para um dos principais rivais hoje do Brasil por títulos, aí é realmente um atestado de que você não fez o maior dos esforços, né? Então, acho que, assim, tem que ficar com o Bruno, e a figura do Tite é muito importante nisso, porque é um super treinador com muita capacidade. Então, acho que o Flamengo ele tem todas as condições aí para segurar o jogador. Bruno Henrique está com 33? São 2, né? Deixa eu ver, Bruno Henrique. 2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Bruno Henrique. Porque, assim, também, a gente sempre fala sobre 32. Então, 3 anos ele chegaria ali aos 35 anos. Também tem que entender o que é pro clube, porque é claro que ele também não pode entrar num leilão de, lá tá oferecendo 3 aqui, porque a gente sempre cobra das gestões também terem cuidado para não perpetuarem jogadores numa idade que já não entreguem, Marra. Não, claro, assim, o Flamengo não é que o Flamengo tá... Isso é uma mesa de negociação. O Flamengo tem que... Quem negocia em favor do Flamengo é o Flamengo. Em relação a dinheiro, em relação a não comprometer nada, a saber até onde dá para esticar a corda. O Flamengo está fazendo o papel que tem que ser feito mesmo. Essa mesa de negociação, assim, ela é constrangedora, chata, mas ela é uma mesa de negociação que todos têm que ter, todos têm que fazer. Quem é que vai entregar para o adversário? Não, né? Quem é que vai... Na mesa de negociação, sim, adversário. Mas quem é que vai entregar para o outro? Olha, eu vou te oferecer 20,
mas o meu limite é 30, hein? Aham. Ninguém faz isso. É. Quem fizer isso, você já sabe que está perdendo. O Flamengo está esticando e segurando a corda. Naquela época, Rafa, a época quando o Bruno Henrique tenta puxar as primeiras conversas de renovação, eu até entendo o Flamengo dar uma segurada, porque ele não tem respostas ainda. A gente sabe que o jogador não é uma máquina. Não é? Não é que naquela época... Não sei você, Rafa, eu não assinaria na hora. Eu não sei fisicamente, mentalmente. É um jogador de mais de 30 anos. Como que ele se recuperaria? Mas chegando nesse fim de temporada, você assina o que o Bruno Henrique pede? Então, é muito difícil você cacifar alguma coisa, Mari, porque você tem que pensar acima de tudo na instituição. Eu também não assinaria como dirigente do Flamengo na época, se tivesse me sido dada essa outorga, né? Nem tenho capacidade nem preparo para isso, mas também acho que isso seria um risco, até porque o Flamengo ficou 10 meses preparando o jogador, que volta no dia 16 de abril, e em maio já tenta falar sobre renovação. Como um negociante, eu penso o seguinte, ele está preocupado. Ele não sabe se ele conseguirá ser um jogador que ele já foi, não tem certeza alguma do ponto de vista físico, se o corpo dele vai responder àquilo que ele mais precisa para poder entregar resultado de explosão, rendimento ofensivo, finalização, gols. Então ele quer garantir logo um contrato dele mais longo, porque ele não sabe se vai conseguir performar. Ora, se ele está inseguro, eu também estou. Então não vou oferecer nada agora, vou empurrar um pouco mais a situação para diante. Só que talvez o Flamengo tenha empurrado um pouco demais. E aí eu digo por quê. Se a partir do dia 1º de julho o Flamengo já podia ter o risco de perder o Bruno Henrique de graça para qualquer outro clube com a assinatura de um pré-contrato, segundo o que a lei previa, o Flamengo apostou demais na palavra do staff do Bruno Henrique e do jogador. Porque ele poderia sim ter assinado um pré-contrato com outro clube. E detalhe, em julho ele já era titular do time do Flamengo, já tinha feito um mês de junho com mais qualidade, a segunda quinzena principalmente, e acho que o Flamengo ali comeu um osca. O Flamengo correu um risco que não poderia ter corrido. Felizmente, para o Flamengo e para o próprio Bruno Henrique, nada aconteceu, porque eu também entendo que o melhor para ele é ficar no Flamengo mais 2 temporadas, pelo menos. Agora, vamos fazer o outro lado aqui, oferecer um contraponto nesse raciocínio. Por que o Flamengo não dá um contrato a ele de 3 anos, sendo o último por rendimento? E aí garante já que ele vai encerrar a carreira vestindo a camisa rubro-negra. Eu acho que isso não teria nenhum impacto no orçamento do futebol do clube. Por mais que a perspectiva seja de queda, à medida que ele é um atacante, e o atacante é muito exigido, parte física, explosão e tudo mais, se o trabalho dele técnico em campo começar a enfraquecer a partir do ano que vem ou de 2025, o Flamengo está seguro com um contrato que pode ser por produtividade no último ano. É o modelo que muitos clubes hoje praticam. E talvez esteja aí uma solução, digamos, de meio termo entre o que o Palmeiras oferece e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Aconteceu uma coisa parecida na Women's Super League, no Arsenal e o Manchester United. A Alessia Russo era jogadora artilheira do Manchester United, titular da seleção inglesa. O Manchester United não foi conversando sobre renovação, não foi conversando sobre renovação, não foi conversando sobre renovação. O que aconteceu? Ela falou, gente, quando eles chegaram com a proposta, que poderia ter sido o que aconteceu com o Bruno Henrique, ela já estava de saco cheio. Falou, agora quem não quer sou eu. Eu tô aqui tem 1 ano que eu tô pedindo renovação, hoje ela joga pelo Arsenal. Então saiu das Red Devils e foi para as Gunners exatamente por isso. Qual que é o papel do Tite também nessa conversa agora para o Bruno Henrique? Eu acho que o Tite, o Flamengo pode estar preparando essa grande cartada para o Tite, né? De ser apresentado. O Tite tem pouca participação. Porque o Flamengo já tem uma avaliação do Bruno Henrique. A questão é, se o Tite falar, gente, assina logo esse negócio aí, porque os meus planos passam diretamente por ele, mas a gente sabe que a gestão do Landim não dura os 3 anos e, consequentemente, os 3 anos que quer o Bruno Henrique, e, consequentemente, também o trabalho do Tite pode não durar os 3 anos, o que pode ser feito é, gente, vamos fazer o Tite ser aclamado pelo torcedor e vamos dar a notícia num dia importante para ele, num dia grande para ele, para que o link seja imediato. Pô, chegou o Tite e já resolveu o problema do Bruno Henrique. Tite já está... Isso não deixa de ser um belo de um presente para o Tite, né? Claro. Seria muito bom. Mas eu acho que a avaliação do Tite não vai fugir da avaliação de todo mundo. Sabe assim? O Tite vai... Uau, estou encantado com o Bruno Henrique. Beleza, Tite, você e mais 100 milhões de pessoas. Não sei. Um abraço. E o Tite não vai falar, nossa, estou decepcionado com o Bruno Henrique, porque ele não é louco.
O Bruno Henrique tem jogado muito bem. A surpresa seria se ele falasse que não quer que renove. Não, tá tudo bem, pode deixar o jogador, né? Ou não fizesse tanta questão, né? Porque, assim, querendo ou não, no elenco do Flamengo, e aí é alguma coisa também pro Tite organizar, né, Rafa? Tem o Cebolinha, que joga, né, também do lado ali do Bruno Henrique, que é um cara que jogou muito com o Tite nessa Teve uma super oportunidade com a lesão do Bruno, né? E não soube aproveitar, né? Talvez tenha sido a melhor fase da vida do Cebolinha quando ele é convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Ele é, indubitavelmente, o atacante da hora naquele momento no futebol brasileiro. Anterior, inclusive, ao Bruno Henrique, né? Só que no Flamengo o Cebolinha não performou bem até agora, né? O torcedor cobra muito capacidade de decisão. Sabe aquela história? Pega a bola pelo lado esquerdo, limpa para um lado, limpa para o outro, e aí, faz o quê? Faz o gol, cruza direito, cava um pênalti. Esse algo além, esse diferencial técnico que ele tanto teve no Grêmio no seu auge, ele não teve no Flamengo ainda. Viveu de momentos muito esporádicos, muito pontuais. E também há internamente essa intenção, essa percepção de que o Tite é capaz de trazer de novo o melhor do Cebolinha a serviço do Flamengo. Jogador que eu acho até que se acomodou um pouco, né, com um contrato muito longo. Então, de repente, para ele nem fazer tanta questão, sabendo que tinha o Bruno Henrique, que era uma autoridade dentro do elenco, um ídolo da torcida. Mas chegou um novo comandante, acho que tudo reseta, tudo começa do zero. Eu estou com Marra, existem jogadores que viveram momentos muito pontuais de identificação, de idolatria, mas agora, com a autonomia que o Tite tem para poder tomar as decisões, não só de escalação, como de montagem do elenco para o ano que vem, o passado, eu acho, vai ficar no passado. E alguns jogadores querem que o passado fique no passado, né? Como é o caso do próprio Cebolinha. Tite, o que você viu até agora era um momento, não estava encaixado, mas agora eu posso te apresentar. Porque, Mari, não dá pra falar que ele não teve muita oportunidade, né? Teve algumas, mas pra ele, infelizmente, no momento ruim do Flamengo também, né? Então, pode ter pesado. Bem, nação, e aí? Eu quero saber a sua opinião. Você renovaria com o Bruno Henrique? Coloca aí nos comentários. O Gustavo Scarpa pode estar de volta aí ao futebol brasileiro no início da próxima temporada. Ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Ele pertence ao Nottingham Forest, né, da Inglaterra, e ele foi eleito craque do último campeonato brasileiro jogando aí pelo Palmeiras. Ele pode estar voltando aí ao futebol brasileiro, e duas equipes estão interessados aí no jogador, né? Trata-se do Flamengo e do Palmeiras, clube que o Gustavo Scarpa defendia. E de acordo com informações do SBT, o Flamengo demonstrou interesse no atleta, mas que tem aí a concorrência, no caso do Palmeiras. O que você acha aí do Gustavo Scarpa? Ele jogador que conquistou brasileiro 2018 e 2022, 2 paulistas, conquistou 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. Então, jogador que está acostumado a vencer pode estar de volta no futebol brasileiro. Tem um salário alto, o Gustavo Scarpa, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.